Lei Complementar número 54 de 1999 de 13 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, e da outras providências. Capítulo I. Artigo 1º Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, considerado Força Auxiliar e Reserva do Exército, nos termos do inciso V e do 6º do artigo 144 da Constituição da República. Artigo 2º Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão com regime especial de administração centralizada, na forma de legislação estadual, e, como tal, integra-se ao sistema da Administração Geral do Estado. Seção 1. Da competência. Artigo 3º compete ao Corpo de Bombeiro Militar e, coordenador e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro, busca e salvamento, vide artigo 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001. Segunda, atender à convocação, à mobilização do governo federal inclusive, em caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à força terrestre para emprego em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como participante da defesa interna e territorial. Terceira, coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado. Quarta, exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da legislação federal específica. V. Incentivar a criação de bombeiros não militares e estipular as normas básicas de funcionamento e de padrão operacional. Sexta, exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis que atuam em sua área de competência. Sétima, aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população. Art. 4º ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente e elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua implementação, segundo as dotações consignadas no Orçamento do Estado. Segunda, elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a situação funcional de seu pessoal ativo e inativo, constituído pelos militares, integrantes dos quadros específicos da corporação. Terceira, executar contabilidade própria. Quarta, adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos. Primeiro, as atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando Geral da Corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente. Segundo, sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, as atividades de administração, de seu pessoal militar inclusive, subordinam-se técnica e administrativamente ao Comando Geral da Corporação. Art. 5º O Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao governador do Estado. Art. 6º A administração, o comando e o emprego da corporação são de competência e responsabilidade do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção. Seção 2ª. Da estrutura orgânica. Art. 7º O Corpo de Bombeiros Militar tem a seguinte estrutura. I. Unidades de direção geral. Segunda, unidades de direção intermediária. Terceira, unidades de execução. Art. 8º As unidades de direção geral exercem o comando e a administração da corporação, cabendo-lhes e o planejamento geral e a organização da corporação, atendidas as necessidades de pessoal e material e os seus objetivos. Segunda, o acionamento, por meio de diretrizes e ordens, das unidades de apoio e das de execução, fiscalizando-as e coordenando-as. Art. 9 As unidades de direção intermediária são responsáveis pela condução das respectivas unidades nas atividades operacionais, de pessoal e de material da corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das unidades de direção geral. Art. 10 As unidades de execução realizam as atividades operacionais e de apoio, de acordo com as diretrizes das unidades de direção.
Seção 3ª da Direção-Geral. Art. 11. As unidades de direção-geral compõem o Comando-Geral da Corporação, compreendendo I. O Gabinete do Comandante-Geral. 2ª. O Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 4ª do Comandante-Geral. Art. 12. O Comandante-Geral será um oficial do último posto do quadro de oficiais bombeiros militar, COB, preferencialmente da ativa, podendo ser um oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação. Primeiro, o Comandante-Geral é responsável pelo comando e pela administração geral da corporação. Segundo, o provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do Governador do Estado. Terceiro, o Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e responsabilidades de Secretário de Estado. Quarto, o Comandante-Geral disporá de assistentes e de ajudantes de ordens. Quinto, o oficial que estiver no exercício do cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar tem precedência hierárquica e funcional sobre todos os oficiais da corporação. Art. 13. O cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar é subordinado diretamente ao Governador do Estado. Seção V do Estado-Maior. Art. 14. Competem ao Estado-Maior I. O estudo, o planejamento, a coordenação, a fiscalização e o controle de todas as atividades da corporação. Segunda, a elaboração das diretrizes e ordens do comando às unidades de direção intermediária e de execução. Parágrafo único. O Estado-Maior é constituído por I. Chefia do Estado-Maior. Segunda, Subchefia do Estado-Maior. Terceira, Seções do Estado-Maior. Art. 15. O chefe do Estado-Maior, nomeado pelo governador do Estado mediante indicação do Comandante-Geral, acumula as funções de subcomandante da corporação e é o substituto eventual do Comandante-Geral. Primeiro, o cargo de chefe do Estado-Maior é privativo de coronel da ativa do COB, que terá precedência hierárquica sobre os demais coronéis. Segundo, cabe ao chefe do Estado-Maior dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Estado-Maior e exercer as funções administrativas que lhe competem e as que lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral. Terceiro, o substituto eventual do chefe do Estado-Maior é o coronel mais antigo do COB em atividade na corporação. Quarto, o chefe do Estado-Maior tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e responsabilidades de secretário adjunto de Estado. Quinto, os cargos de chefe de seção do Estado-Maior são privativos de tenentes-coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio. Redação dada pela Lei Complementar nº 130 de 2013. Sexto, o cargo de subchefe do Estado-Maior é privativo de coronel da ativa do COB, com atribuições definidas em regulamento próprio. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 130 de 2013. Seção 6ª da Auditoria. Art. 16. A auditoria, unidade subordinada diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pelo exercício da auditoria de prevenção, de controle e de gestão em todas as áreas de atuação da corporação, tanto em nível de direção quanto no nível operacional. Seção 7ª das Diretorias. Art. 17. As diretorias, unidades de direção intermediária, são organizadas na forma de sistema para atividades de pessoal, programação orçamentária financeira, contabilidade, auditoria e apoio logístico. Art. 18. Os cargos de diretor são privativos de coronéis da ativa do COB. Art. 19. Serão criadas, conforme as necessidades da corporação, diretorias de recursos humanos, apoio logístico, contabilidade e finanças e outras. Seção 8ª. Dos Comandos Operacionais de Bombeiros. Art. 20. Ficam criados 2 comandos operacionais de bombeiros, um na região metropolitana de Belo Horizonte e outro no interior do estado. Art. 20. São 6 os comandos operacionais de bombeiros, cuja localização é definida em regulamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 130 de 2013. Primeiro, os comandos operacionais de bombeiros, unidades de direção intermediária, são responsáveis perante o Comando Geral pela coordenação das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeiros Militar, em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e ordens emanadas do Comando Geral. Segundo,
O cargo de comandante operacional de bombeiros é privativo de coronéis da ativa do COB. Seção 9 das unidades de execução de apoio. Terceiros comandos operacionais de bombeiros a que se refere o caput se localizarão em municípios que sejam sedes de Região Integrada de Segurança Pública, RIS. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 130 de 2013. Art. 21. Serão criadas as unidades de execução de apoio para ensino de bombeiros, suprimento e manutenção, atividades técnicas, ajudância geral e outras. Art. 22. Academia de Bombeiros Militar, ABM, é a unidade responsável pela formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de bombeiros. Redação dada pela Lei Complementar nº 130 de 2013. Art. 23. O Centro de Suprimento e Manutenção, CSM, unidade responsável pelo suprimento logístico da corporação, vincula-se à Diretoria de Apoio Logístico, cabendo-lhe as atividades de recebimento, estocagem, distribuição de materiais, manutenção de viaturas e equipamentos especializados e intendência. Art. 24. Compete ao Centro de Atividades Técnicas, CAT, unidade subordinada diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. I. Pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições legais próprias dos serviços de segurança contra incêndio e pânico. Segunda, realizar perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro. Terceira, atuar como segunda instância na análise de projetos de prevenção no Estado. Art. 25. A Ajudância Geral, unidade responsável pelas funções administrativas do Comando Geral, é subordinada diretamente a esse comando, cabendo-lhe I. O trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral, arquivo geral, boletim geral e outros. Segunda, o apoio ao quartel do Comando Geral no que se refere a pessoal e material, administração financeira e contábil, almoxarifado e aprovisionamento. Terceira, a segurança do quartel do Comando Geral. Seção X das unidades de execução operacional. Art. 26. Constituem unidades de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. I. O Batalhão de Bombeiros Militar, BBM. Segunda, a Companhia Independente de Bombeiros Militar, CIA-INDBM. Terceira, a Companhia de Bombeiros Militar, CIA-BM. Quarta, o Pelotão de Bombeiros Militar, PELBM. Primeiro, as unidades mencionadas no caput deste artigo terão especificadas em suas denominações, quando for o caso, o tipo de atividade que executam, observada a competência prevista no artigo 3º desta lei. Segundo, as denominações das unidades de execução de que trata o caput deste artigo e o âmbito de sua atuação poderão ser alterados de acordo com as necessidades da corporação, nos termos de resolução do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Terceiro, vetado. Art. 27. Compete ao Batalhão e à Companhia Independente de Bombeiros Militar, unidades subordinadas diretamente ao Comando Operacional de Bombeiros, realizar ações de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, socorros de urgência e defesa civil. Art. 28. A subordinação, a competência e a responsabilidade territorial das unidades de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar serão definidas pelo Comando-Geral do CBMMG. Capítulo 3º do Pessoal Seção e do Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar. Art. 29. Integram o Corpo de Bombeiros Militar. I. Pessoal da Ativa. A. Oficiais, pertencentes aos seguintes quadros. 1. Quadro de Oficiais Bombeiros Militar, COB. 2. Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar, COAB. 3. Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar, COSBOM. B. Praças, pertencentes aos seguintes quadros. 1. Quadro de Praças Bombeiros Militar, QPBM. 2. Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar, QEB. Segunda, Pessoal Inativo. A. Pessoal da Reserva Remunerada, oficiais e praças transferidos para a Reserva Remunerada a partir da data da promulgação da Emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999. B.
pessoal reformado, oficiais e praças reformados a partir da data da promulgação da Emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999. Seção 2ª. Do efetivo. Art. 30. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais será fixado em lei específica. Capítulo 4. Disposições Gerais. Art. 31. O comandante-geral poderá constituir comissões e assessorias para desempenho de atividades específicas, de caráter permanente ou temporário, de natureza relevante e de interesse público. Primeiro, são de caráter permanente a Comissão de Promoções de Oficiais, presidida pelo Comandante-Geral da Corporação, e a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo Diretor de Recursos Humanos ou equivalente. Segundo, as comissões de medalhas serão regidas por legislação especial. Terceiro, para assuntos relativos a fatos estratégicos da corporação e a mudança de sua estrutura organizacional que tenham grande repercussão política e social, serão constituídas, pelo alto comando da corporação, assessorias que decidirão, pela maioria de votos, as medidas a serem implementadas pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo ao Comandante-Geral o voto de qualidade. Quarto, o alto comando será formado por todos os coronéis da ativa do Corpo de Bombeiros Militar, que terá, no mínimo, 3 coronéis. Quinto, enquanto não forem preenchidas as vagas de coronéis previstas, os tenentes-coronéis em função de comando participarão do alto comando. Art. 32. Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização de oficiais e praças bombeiros militar serão realizados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ou em outras corporações. Art. 33. As funções de comandante de batalhão e de chefe de centro serão exercidas por tenente-coronel do COB. Art. 34. Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar os mesmos direitos e prerrogativas dos militares da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 637.559,72, R$ 637.559,72, que se destinará ao atendimento das despesas de implantação da nova estrutura do Corpo de Bombeiros Militar. Art. 36. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 1999.